Texto 5, CMC, primeiro ano. Bom, e aqui então no texto 5 da prova do Colégio Militar de Curitiba, do primeiro ano, nós temos uma charge, beleza? Nós temos essa charge onde aparece um esqueleto tirando uma selfie com o cogumelo atômico, né? O cogumelo resultado da explosão de uma bomba atômica. E de toda forma ali, a gente pode fazer algumas inferências, algumas interpretações a respeito disso, mas inicialmente o que a gente pode dizer é a pessoa foi longe demais para tirar uma selfie. Né? Nesse contexto aqui que a prova está criando, essa pessoa específica foi longe demais para tirar uma selfie. Eu acho que ela arriscou muito da vida dela para tirar uma selfie. Eu acho que até mais do que deveria. Enfim, aqui eu falei que é uma charge, certo? E apesar de parecer uma tirinha, porque ela tem essa formatação meio comprida, meio esticada, e aí ela pode parecer uma tirinha com um único quadrinho, aí fica, a ideia é exatamente passar por isso, tá? Por essas definições, para que não haja mais essa confusão do que é tirinha, do que é charge, do que é cartoon. Inclusive, se aparecer uma questão perguntando exatamente isso, vocês vão ter essa noção aí de como responder, beleza? Então, assim, vamos pensar em tirinha, charge e cartoon. São três gêneros textuais que fazem uso ali, como via de regra, o uso da linguagem não verbal, ou seja, do desenho como base, e aí em cima desse desenho pode ou não ter linguagem verbal, ou pode ou não ter texto, beleza? Nos três casos, isso é uma característica comum, ok? Também é uma característica comum a crítica a alguma coisa na sociedade. A crítica, de toda forma, é uma característica comum nesses três gêneros textuais, e a ideia de gerar humor, de causar humor a partir da ironia, né? Então esse humor ácido, também acontece nos três casos, na tirinha, na charge e no cartoon. Se eles são tão parecidos assim, quais são as diferenças? Bom, a tirinha então, começando com a tirinha. A tirinha geralmente vão aparecer em dois quadrinhos, tá? Raramente, assim, é uma palavra que eu uso para não dizer que, assim, nunca vai acontecer, mas raramente, então, vai acontecer da tirinha ter um único quadrinho. Mas se acontecer, você vai falar assim, professor, então falou raramente. Então, pode ser que em algum momento aconteça. Mas, assim, raramente vai ter um único quadrinho. Geralmente são dois quadrinhos, ou três, ou quatro, enfim. A tirinha, ela tem essa característica de ser dividida em quadrinhos, porque ela conta uma história, tá certo? Ela tem, assim, muitos elementos da narrativa presentes ali. Então ela tem uma história com começo, meio e fim, ela tem ali personagens, tempo, espaço, ela também tem um enredo, tá certo? Apesar de ser uma narrativa curta, e aí nesse momento a gente percebe que os autores geralmente abdicam de alguns tipos, de alguns elementos do enredo, ela vai ter um enredo, tá certo? Ela vai construir como se fosse uma piadinha, começo, meio e fim, aí tem a punchline ali, tem um momento em que você vai entender que é uma piada, a crítica está presente também, então, de toda forma, a tirinha, ela tem essa ideia da narrativa por trás, ela tem uma história sendo contada. Na charge no cartoon não existe história. Aí que tá, qual que é a diferença de charge e de cartoon? Geralmente vai aparecer em um único desenho, como é o caso aqui. A gente tem um único desenho para essa charge. O cartoon também vai aparecer em um único desenho. A piada, a crítica, tá tudo registrado aqui, beleza? Tá tudo registrado nisso. Nesse caso é até um pouco mais difícil, porque não tem nenhuma palavra para de fato construir essa piada para você facilitar esse processo de entendimento. Mas aqui é muito claro. E aí, que tá? O desenho tem a presença do desenho, talvez tenha palavras, talvez não tenha. Qual que é a diferença da charge e do cartoon? A temporalidade. A charge, ela vai demorar mais tempo para ficar velha, digamos assim. O cartoon, ele fica velho ali, né, no momento em que a notícia, em que a situação que está sendo criticada fica velha, esse cartoon ele perde a relevância junto com aquela notícia. A charge não. A charge ela geralmente critica um comportamento social, por exemplo, esse de tirar selfies. Enquanto esse comportamento estiver acontecendo, enquanto esse comportamento for registrado na sociedade, essa charge ela vai ter relevância, certo? Beleza. Em 1975 não tem relevância nenhuma isso aqui. Uma pessoa que olhou isso aqui em 1975 não entendeu, para ela tanto faz como tanto fez. Mas uma pessoa que vai olhar, sei lá, em 2040, se esse comportamento ainda for muito registrado, essa pessoa vai entender e vai fazer muito sentido para ela, beleza? E o que não acontece no cartoon, porque o cartoon ele critica um fato pontual ali. Então, sei lá, hoje, segunda-feira, dia 3 de outubro, aconteceu uma coisa, pá! E aí vai o cartunista lá e desenha alguma coisa sobre aquilo. Então aconteceu sei lá, um escândalo de corrupção apareceu. O cartunista vai lá, desenha uma piadinha a respeito desse escândalo de corrupção. A partir do momento que essa notícia do escândalo de corrupção não for mais relevante,
a arte ali, né, o cartoon, ele perde a relevância junto com notícia. Um exemplo até mais específico, aqui no Paraná, né, tinha a Tribuna do Paraná, o cartoon que aparecia a respeito dos times do Paraná, né? Tinha lá os Los Três Inimigos, que era um personagem era atleticano, um personagem era paranista e o outro personagem era torcedor do Coritiba, certo? E aí nesse momento ali tinha alguma crítica que aconteceu a respeito do jogo que aconteceu no dia anterior. E aí que tá, ou dos jogos que aconteceram no dia anterior. E aí que tá, essa crítica ela perdeu a relevância imediatamente no momento em que o próximo jogo aconteceu. Porque aquele jogo passado já não é mais notícia. O jogo novo já é a notícia fresca. E aí o cartunista tem que ir lá e fazer uma crítica, ou então fazer uma piadinha a respeito do jogo novo. Então essa notícia, quando ela perde a relevância, o cartoon perde a relevância junto. Já a charge não. Enquanto esse assunto for um assunto na sociedade, ele tá aí. Beleza? E é bem isso que eu falei, tá? Nesse ponto aqui, essa interpretação que eu dei aqui do fato dessa pessoa tirando a selfie na explosão da bomba atômica, que o fato dela ter ido longe demais, é o assunto que a gente vai abordar nas questões ali que a gente vai responder a partir do texto 5, né, a partir desse texto 5, beleza? Então aqui, o texto 5 da prova do Colégio Militar de Curitiba, a partir dele a gente vai responder duas questões na prova. Questão 22, CMC, primeiro ano. O gênero textual apresentado no texto 5 pode ser um forte aliado quando queremos expressar uma opinião acerca de determinado fato social. Com base nisso, é possível abordar criticamente que... Bom, aqui então na questão 22 nós estamos retomando o assunto da questão 20, tá certo? Que é a charge apresentada no texto 5. Aquela charge onde nós temos um esqueleto tirando uma selfie com um cogumelo atômico, né? Resultado de uma explosão atômica atrás dele, né? Com aquela premissa ali de que a pessoa foi longe demais para conseguir uma boa foto. Beleza? Essa é a interpretação geral que a gente fez ali na questão 20. Lá, o foco era o gênero textual. Aqui é, de fato, essa abordagem crítica que se pode fazer a partir do que está sendo desenhado ali, beleza? Então, como a gente já fez essa interpretação, eu vou passar aqui pelas alternativas erradas e aí a gente foca, né? Eu dou uma ênfase maior ali na alternativa certa, beleza? Então, começando aqui com a alternativa B, que é a primeira alternativa errada que nós temos, a alternativa B diz: até mesmo um esqueleto parou para tirar uma selfie em meio a uma explosão. Bom, com base nisso, é possível abordar criticamente que até mesmo um esqueleto parou... Não, a gente não está abordando criticamente o comportamento dos esqueletos, beleza? E sim dos seres humanos. O fato de ter um esqueleto ali é que, de fato, essa onda de calor ali, ela praticamente derrete todo tipo de matéria no qual ela passa, e aí só acaba sobrando o esqueleto da pessoa. Enfim, é uma cena um pouco triste, mas de toda forma, o esqueleto ele só está ali para demonstrar que havia um ser humano antes, esse ser humano que ultrapassou o limite do que é seguro para conseguir essa boa foto, e aí que tá, ele meio que morreu por causa dessa foto. Então a alternativa B ela não está certa porque a gente não está abordando criticamente o comportamento dos esqueletos, ok? Agora a alternativa C diz: o ser humano espera uma eternidade para obter a tão sonhada boa foto. Então é possível abordar criticamente o fato de que o ser humano espera uma eternidade para obter a tão sonhada boa foto? Na verdade, não. Ali, na verdade, não, a gente não está tendo essa questão relacionada com o tempo, até porque, até onde me consta, né, eu posso estar errado, mas até onde me consta, as últimas explosões atômicas que afetaram os seres humanos diretamente foram as de Hiroshima e Nagasaki. De toda forma, isso não aconteceu novamente. Então, assim, se for o caso de, eu quero tirar uma foto com a explosão de uma bomba atômica, então sim, você vai ter que esperar uma eternidade, porque até onde me consta, não vai acontecer tão cedo. Mas, de toda forma, essa não é a abordagem crítica. É que nem eu falei, ali a abordagem crítica é: o ser humano está ultrapassando alguns limites do que é seguro para conseguir uma boa foto. E isso é preocupante. Por isso que isso é assunto nessa prova, inclusive. Beleza? Então não é o fato do ser humano esperar uma eternidade para obter uma boa foto. Nada disso, tá? A alternativa C está errada. Agora na alternativa D nós temos: o esqueleto representa aqueles que deixaram de viver o instante para conseguir a eternidade em uma foto. Bom, ele na verdade ele deixou de viver o resto da vida toda dele, né? Não só um instante. Aqui também a abordagem não é essa, tá? A abordagem crítica não é essa. Se fosse, poderia ser o caso, por exemplo, de uma charge representando ali, ou uma tirinha, por exemplo, com 2 quadrinhos contando essa história. A moça vai ao restaurante, pede uma comida vem linda, maravilhosa, ela tira uma foto e vai embora. Aí sim a gente teria essa representação daqueles que deixaram de viver o instante, de comer a comida só para conseguir uma foto, uma boa foto. Mas não é esse o caso, beleza? Então a alternativa D também está errada. Agora a alternativa E: a bomba atômica representa a metáfora da vida humana.
Bom, metáfora, então, é essa espécie de comparação, né? Uma comparação relativamente absurda. Então, a gente tem ali a bomba atômica, que é um instrumento de destruição em massa, representando a vida humana. Bom, dependendo da interpretação que você quiser levar, você pode, né, dizer que o ser humano é a bomba atômica do planeta Terra, porque a gente está meio que esquentando o planeta Terra até o momento que vai ser inviável a gente viver aqui. Beleza. Mas não é esse o caso também. Ali a bomba atômica ela é só um evento muito perigoso, no qual a pessoa ela arriscou a vida dela e perdeu a vida dela para conseguir aquela foto. A crítica ela não está nos acontecimentos em volta. A crítica está exatamente no ato de tirar a foto numa situação extremamente perigosa. Beleza? E aí a gente chega na alternativa correta, que é a alternativa A, que diz ali, ó, o ser humano ultrapassou os limites do que é seguro para obter uma selfie. Bom, considerando então que esse esqueleto aqui, antes de ser esqueleto, ele era um ser humano, ele estava tentando tirar uma selfie. Numa situação extremamente perigosa. Tão perigosa que provocou a morte dele. Beleza? Então, nesse caso, esse ser humaninho que está ali representado, ele literalmente ultrapassou os limites do que é seguro para obter uma boa selfie. É como o caso também que eu falei na questão 20 ali do rapaz que caiu no Grand Canyon para conseguir uma boa selfie dele no Grand Canyon. E aí que tá, ele literalmente, assim, tinha uma linha que determinava, você não pode passar daqui, senão você morre. E ele meio que ultrapassou essa linha. Enfim, o final é trágico, mas poderia, enfim. De toda forma, a ideia é exatamente essa. Você se colocar num risco muito absurdo, um risco, assim, um risco muito sério para sua vida, só para conseguir uma boa foto. E de repente, eu vou de repente aqui me debruçar no parapeito desse predinho pequeno chamado Burj Khalifa, que aí, para quem não notou a ironia, o Burj Khalifa é o prédio mais alto da Terra. Eu vou me debruçar aqui no parapeito desse prédio para tirar uma selfie. Será que eu corro risco de morrer? Corre. De cair lá e morrer? Sim, corre muito. E aí que tá. Você quer ultrapassar esse limite do que é seguro para obter só uma boa foto? E aí é exatamente essa crítica que está acontecendo aqui na charge. A crítica desse comportamento absurdo de se colocar em risco. Eu vou tirar uma selfie aqui na linha do trem enquanto o trem tá vindo. Não faz muito sentido, né? Pra gente aqui que tá pensando nisso, não faz muito sentido, mas isso tem acontecido com uma frequência um pouco grande o suficiente aqui para até a prova do Colégio Militar de Curitiba abordar esse assunto na prova, beleza? Mas então, fechando aqui para a questão número 22 da prova do Colégio Militar de Curitiba do primeiro ano, nós temos como resposta correta a alternativa A.